Amados, tivemos um probleminha aqui no celular, fechou o Facebook aqui de uma vez, a gente reiniciou e continuando aqui com a nossa live. Eu quero dizer uma coisa aqui, vou repetir o que eu estava falando. A mesma boca que te caluniar, a mesma boca que falar mal de você, a mesma boca que denegria a sua imagem, se você buscar a Deus, entregar seus problemas na mão de Deus, se você continuar trabalhando da forma que Deus quer que você trabalhe, essas mesmas bocas vão ter que olhar e dizer, olha, está vendo aquela pessoa? Eu não sei o que está acontecendo, cara. Ele no trabalho dele está sendo próspero, na vida pessoal ele está sendo próspero, na vida conjugal, aquele cara tem uma família, coisa mais linda do mundo. As mesmas pessoas que falam mal, depois eles têm que vir e elogiar. Porque Deus resplandece na vida de cada um. Eu quero deixar aqui 3 exemplos que Deus permite que as pessoas, que o ser humano entre numa prova para aumentar a sua fé, para acrescentar a sua fé. Nós temos aqui, são 3 exemplos. Nós temos aqui o primeiro exemplo de Pedro. Pedro sobre as águas. Está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 28. Pedro pediu para ir em direção a Jesus. Jesus estava com os discípulos em um determinado lugar. E uma certa hora Jesus disse, olha, pode atravessar, que depois eu vou ficar para trás. E a Bíblia fala que próximo da meia-noite, Jesus andava sobre as águas, e os discípulos ali naquele barco, aterrorizados, com medo, e aí pergunta quem era. E Jesus disse que era Jesus. Pedro, como ele tinha muita fé, mas era uma fé que Jesus sabia que ela poderia ser abalada, mas Jesus queria provar para ele. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, se for o Senhor mesmo, então venha. Então me chama até o Senhor. Eu quero andar sobre as águas. E Jesus fala, Pedro, então venha. E Pedro desce aquele barco e começa a navegar, a andar sobre as águas. Em um determinado ponto, a fé de Pedro abala. E aí Pedro começa a afundar. O discípulo Pedro começa a afundar e grita, Jesus! E aí Jesus estende a mão, homem de pouca fé. Então, é uma das provas que nós temos, que em vez de olhar, em vez de nós estarmos na prova, estar com problemas, ir para as redes sociais, às vezes passa lá meia hora, 1 hora, digitando, contando a vida para todo mundo, para pessoas que a gente conhece, que não conhece, falando da nossa vida particular, da nossa vida, muitas vezes vidas conjugais. Nós poderíamos estar orando, nós poderíamos estar gritando ali, pedindo por Jesus, por Deus, para estar com nós, abraçar a nossa causa. É aquela intimidade que eu falei. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Senhor, vem. Eu quero bater um papo com o Senhor, meu Deus. Eu quero bater um papo com o Senhor, Pai. A minha vida está assim, assim, assim. E eu preciso da tua presença. Segura na minha mão. Senhor, segura na minha mão, porque eu não vou dar conta. Eu estou afundando. Me levanta. Me coloca de pé novamente, eu estou no chão. Mas não fica no chão. Não fica no chão lamentando para as pessoas. Falando da sua vida para as pessoas. E deixa Deus de lado. É o momento que afastamos de Deus. E a tendência é só cada vez piorar mais. Nós temos um outro exemplo. Jó. Todos conhecem a história de Jó. Jó está escrito, a história de Jó está escrita no próprio livro de Jó. No livro de Jó da Bíblia Sagrada, no capítulo 2. É uma história bastante grande. Em alguns estudos, eu descobri, e a gente encontra, que Jó tinha fé, mas a fé não era tanta. A fé de Jó era pouca.
perante do que Deus queria com Jó. Mas tem uma história muito mais interessante nessa história de Jó. Tem uma passagem muito mais interessante. Veja só. Quando o diabo fala com Deus, e Deus pergunta, o que está fazendo? Estou dando uma volta aí pela terra. Tem uma mensagem mais completa, estou adiantando aqui para não ficar muito extenso. Mas pode conferir lá em Jó capítulo 2 da Bíblia Sagrada que vocês vão encontrar. Aí Deus pergunta assim, tem visto meu servo Jó? Deus já sabia o que ia fazer. Deus já sabia que ia permitir que o diabo tocasse na vida de Jó. E aí o diabo responde para Deus, está super bem. Também tem de tudo. O Senhor dá tudo para ele. Tudo que Jó quer, o Senhor dá. O Senhor prospera na vida dele, o Senhor abençoa ele. Porque Jó era temente a Deus. Mesmo Jó tendo pouca fé, mas Jó era temente a Deus. Aí Deus fala uma coisa que eu quero te... Memoriza comigo aqui. Preste bastante atenção. Deus fala, então vai lá. Toca em tudo que o Jó tem. Que eu vou provar para você que Jó é temente a mim, não é porque eu estou ponhando palavra aqui, tá? A Bíblia não fala com tantas palavras assim, não. Toca em tudo que Jó tem, que eu vou provar para você. Que Jó é temente a mim porque ele é temente mesmo, não é porque eu prospero na vida dele. E se eu prospero na vida dele é porque ele é temente a minha pessoa. Aí Deus fala pro diabo uma coisa. Olha, não toca na vida dele. Na vida dele você não vai ter poder para tocar. E nesta noite eu quero te dizer, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho da prova que você está passando, você pode ter certeza de uma coisa, o diabo não tem poder para tocar na sua vida. Porque Deus não deixa. Deus permite que o diabo toque em tudo que nós temos. Mas Deus não permite o diabo tocar na nossa vida, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Porque Deus entregou um talento para nós trabalhar para Ele. Porque Deus confiou em nós bens de Deus. O melhor que Deus tem, Ele confiou em nós. E aí, eu fico imaginando que o diabo saiu tudo alegre, vou acabar com tudo. E eu fico imaginando assim, na minha mente, como se eu estivesse vendo o diabo saindo todo feliz e Deus, ei, olha aqui, não se esqueça, não toca na vida dele, poupa a vida dele, porque a vida dele pertence a mim, e eu preciso dele aqui na terra. Você entendeu a mensagem? Não importa o que você está passando. Não vai adiantar você pular para lá, pular para cá. Porque o diabo não tem poder para tocar na sua vida. E com tudo aquilo, o diabo tira tudo que Ló tem. E Jó tinha. O diabo tira tudo que Jó tinha. Mas mesmo assim, Jó teve a fé. Jó manteve ali a sua gratidão a Deus, o seu respeito e o seu temor a Deus. E aí agora o diabo perde mais uma vez a batalha, porque Deus afasta. Afasta, porque eu já provei para você que Ele é meu. Eu já provei para você que Ele é temente. Eu já provei para você que Ele trabalha com meus talentos. Agora eu vou prosperar na vida dele muito mais do que ele tinha. E Deus desmascara o Satanás mais uma vez. Deus destrói as obras malignas mais uma vez, para prosperar na vida dos seus filhos. Nós temos uma história muito bonita, que é de Paulo e Silas. Nós vamos encerrar nós vamos encerrar com essa mensagem. Paulo e Silas, em uma missão evangelística. Paulo e Silas na prisão. Está escrito na Bíblia Sagrada, em Atos, no livro de Atos,
capítulo 16, versículo 16 a 34. Eu não vou ler, não. Eu não vou ler porque vai ficar muito extenso. Mas só memoriza aí. No livro da Bíblia Sagrada, livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 a 34, Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas estavam numa cidade fazendo um trabalho evangelístico, visitando pessoas, pregando a palavra de Deus e falando do amor de Deus, falando das bondades que Deus faz na vida das pessoas, quando começa a incomodar algumas pessoas. Quando começa a incomodar pessoas que muitas vezes não davam crédito à palavra de Deus. E ali aquelas pessoas se ajuntaram, prenderam Paulo e Silas. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Bateram, espancaram. E os superiores daquela prisão disseram, olha, prende, mas prende. E vigia. Toma cuidado com esses caras. E a Bíblia fala que aqueles homens levaram Paulo e Silas para o centro da prisão, onde eles estavam cercados, onde tinha portas por todos os lados com cadeados e correntes grandes. Lembra que nós falamos? Ora, clama a Deus. Naquela época não tinha a tecnologia que tinha hoje, que tem hoje. Mas Paulo e Silas, açoitados, apanharam, presos, todos cercados, sem possibilidade alguma de se escapar dali. Acredito eu que poderia ser até mortos pelas leis daquela época. O que eles fizeram? Eu fico imaginando. No capítulo 25 está escrito, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. E os outros presos os ouviam. Deus tinha uma missão com eles ali. Deus tinha um projeto com Paulo e Silas naquele lugar. Mas Deus permitiu que eles fossem presos, que eles apanhassem, que eles sofressem, para Deus entrar em ação, para Deus entrar em movimento naquela vida, para Deus mostrar para todos que não toca nesses homens, que vai piorar as coisas para vocês. Porque se Deus não permitisse que tudo aquilo acontecesse, Paulo e Silas teriam que ir embora daquela cidade e não poderia pregar a palavra de Deus. Não poderia falar do amor de Deus para ninguém, porque naquela cidade havia pessoas que Deus tinha projeto naquelas vidas, que Paulo e Silas precisavam entregar seu recado. E agora, o que acontece? Eu fico imaginando, sempre Deus age. Jesus lá no barco era próximo da meia-noite. Sempre Jesus e Deus age próximo à meia-noite. Segundo os estudiosos, porque fecha um ciclo, a meia-noite fecha o ciclo, e se inicia um novo dia, se inicia uma nova vida, se inicia um novo projeto, se inicia uma restauração naquele novo ciclo. E agora eu fico observando que talvez Paulo e Silas olham um para o outro e dizem, e agora? E agora? Estamos presos, sem roupa, com as costas todas machucadas, o corpo todo ferido de apanhar. Vamos orar? Vamos orar? Vamos cantar? Vamos agradecer a Deus porque estamos vivos, pelo menos. Vamos agradecer a Deus porque nos livrou da morte. Muitas vezes tem pessoas que entram numa prova e nem é tanta,
e já entra em desespero porque Deus me abandonou. Não, meu amigo, de repente Deus tem um projeto na sua vida com aquela prova. De repente Deus quer mostrar para uma multidão através de você que Deus existe e que Deus está contigo. Porque Deus não permite a sua morte. Porque Deus quer te levantar. Que Deus quer restaurar muitas e muitas vidas através da sua vida, do seu testemunho, da sua história. E ali começa aqueles homens cantando e orando. Sabe o que aconteceu? Deus entra em ação. Deus entra em ação. No capítulo 26, enquanto Paulo e Silas oravam presos naquele lugar, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes caíram por terra. Eu quero te falar nesta noite uma coisa. Paulo e Silas, que estava preso, de repente já estava solto. Paulo e Silas, que estava ali sujeito até a morte, de repente já estava solto porque Deus não permite e nem permitiu que eles fossem mortos. De repente a sua vida está toda travada. De repente a sua vida está toda parada. Seus negócios já não andam bem. No trabalho você já não consegue prosperar no seu trabalho. As suas amizades já estão acabando. As pessoas já estão falando mal de você. A sua vida conjugal já vai mal. A sua vida familiar já vai mal. Ora, canta, agradece a Deus por você ainda estar vivo. Porque eu tenho certeza que a hora que Deus entrar em ação na sua vida, as correntes malignas cairão por terra. As portas abrirão. A prosperidade chega na sua vida. O que estava difícil fica tudo fácil. O impossível acontece. E as pessoas que te olhavam com um olhar assustado, muitas vezes com um olhar de desprezo, vai ter que olhar um para o outro e falar: tá vendo? Deus existe. Deus existe porque aquele cara estava no fundo do poço. Aquela mulher estava no fundo do poço. E hoje está aí próspero. Hoje está feliz, está alegre, está satisfeito. Porque Deus fez algo. Deus que esse povo serve é um Deus verdadeiro. E muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida é porque Deus está nos usando. Porque Deus precisa daquilo que acontece com nós, para Deus provar para as pessoas que realmente Deus existe. Não cruze os braços. Não desanime por causa das provas. Não enterre o seu talento, seja ele qual for. Trabalha. Trabalha. Agradece a Deus. Busca a Deus, ora, que a sua vida será transformada. Que Deus prospera na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que estas são as mensagens de hoje. Que Deus possa vir memorizar esta mensagem no coração de cada um. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem e não teve a oportunidade de ouvir, transmita para ela, por favor. Repassa essa mensagem para alguém que você conhece, que está precisando trabalhar com os talentos que Deus deu, que está precisando multiplicar os talentos que Deus deu, para que Deus possa melhorar, prosperar e abençoar na vida de cada um. Que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha reinar na vida de cada um, desde agora e para sempre. Amém. E que Deus
Faça-nos trabalhar cada dia mais com o talento que Ele nos deu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ela se emocionou aqui. Silvana se emocionou. Mas emociona mesmo. Porque Deus prospera na vida de cada um. Não desanima. Não desanima. Bate seu joelho no chão. Não importa o problema. Não importa o tamanho do seu problema. A sua vitória será muito maior do que o problema que você está passando. Memorize isso aí. Não importa o tamanho do seu problema. A vitória sua será muito maior. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Receba aí aonde você estiver. Amém.